Pega a sua Bíblia aí e abre no segundo livro das Crônicas, capítulo 17. Segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 17. Quando vocês estão achando, eu quero fazer um convite muito especial para você. Quarta-feira passada, próxima, nós começamos uma nova série, Conselhos para uma Vida Melhor. Eu convido você para estar aqui, quarta-feira, 19h30. Quarta-feira passada, o conselho foi como vencer a ansiedade. Eu sei que pouca gente é ansioso, né? Quer ver uma coisa? Não precisa dizer não para mim que ser ansioso não. Só dá um... Se você é ansioso como eu, dá um sorriso aí então. Quero ver então. Olha lá, como é que tem gente rindo, tá vendo? Aí nessa quarta, o conselho vai ser como viver relacionamentos saudáveis. Se tem um problema na vida da gente, é problema relacional. A gente é tudo diferente, é tudo código genético diferente, aí a gente às vezes quer ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita. Mas tem conselho de Deus para a gente ter vida relacional saudável, com pai, com mãe, com filho, com esposa, com irmão da igreja, com pastor. Até com pastor tem conselho de Deus para você viver de maneira saudável. Convido você. Aí na introdução eu vou dar uma... A introdução é a conclusão da semana passada. Então se você não estava aqui, você vai pegar uma palhinha da semana passada. Capítulo 17 dos livros das Crônicas. E hoje o Arthur falou para mim que estava com saudade de ver eu pregar. Não falou não. Mas é porque é o quinto domingo, as professoras têm uma folguinha, elas trabalham demais. Por isso que as crianças hoje vão ficar aqui no templo. Diz assim um texto da palavra de Deus. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Balaíns. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Ahil, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael e Semarmote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobiadomias. E com estes levitas os sacerdotes, Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente,
e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras na cidade de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Ah, Pai amado, que calemos a nossa alma diante da Tua santidade, para ouvir a Tua voz, como nós acabamos de entoar. Fala com a gente agora, porque nós nos colocamos nas Tuas mãos. É a minha oração no Teu nome. O livro das Crônicas foi o livro que recontou a história dos reis de Israel. Israel teve 42 reis ao todo. Mas somente 3 desses 42 reis reinaram sobre um Israel unido. Primeiro foi Saul, depois foi Davi, e finalmente Salomão. Somente esses 3 reis reinaram sobre o Israel unido. Porque depois de Salomão, o povo de Deus se dividiu. Israel foi dividido, partido, de forma que das 12 tribos de Israel, 10 foram para o lado norte e 2, ou 2,5, tem um problema aí na contagem, mas 2 foram para o lado sul. Israel foi governado por reis bons e, na sua maioria, por reis muito ruins. Reis que tinham o seu coração afastado de Deus. Israel foi governado até por uma mulher, a Atália ou Atalias. Nessa divisão, 19 reis reinaram de um lado e 20 reis reinaram do outro. Israel caminha numa direção monárquica, numa monarquia. Essa não era a ideia de Deus para Israel. Israel era uma teocracia. O rei de Israel era Deus. Mas o povo quis um rei humano, um rei que eles pudessem idolatrar, que eles pudessem tocar, que eles pudessem seguir. E Deus os concedeu, Deus os permitiu, de forma que isso se tornou uma das maiores tragédias da vida, da caminhada do povo de Deus. O povo que escolheu ser guiado por homens ao invés de Deus. Mas Josafá, esse rei que parte desse texto relata, ele foi um dos poucos reis bons, um dos poucos reis que tinham o coração no Senhor. Josafá foi filho de Asa. Os reinados normalmente eram uma dinastia, passava de pai para filho. Assim como Davi passou para Salomão, que passou para Roboão, era mais ou menos assim, houve algumas curvas diferentes. E Asa, o pai de Josafá, foi um expansionista. Conquistou alguns territórios. O texto mesmo fala da conquista dos territórios de Efraim. E Josafá, que veio depois de Asa, ele precisava consolidar esses territórios conquistados pelo seu pai.
Ele precisava ratificar, ele precisava proteger para que o inimigo não viesse e retomasse esses territórios do povo de Judá. Asa, ele é um grande estrategista. E ele começa essa empreitada de proteção, de cuidado, de ratificação daquela terra, daquelas terras conquistadas e as terras que já faziam parte do bojo territorial do reino do sul de Judá. Ele ataca 3 ângulos, que é mais ou menos o dilema humano. Você tem que ficar com a sua Bíblia aberta, com o seu celular ligado, para você acompanhar um pouco desse texto. No versículo 1 diz que Josafá se fortificou contra Israel. Quando o reinado foi dividido, as 10 tribos foram para a parte norte e continuou se chamando Israel. E 2 tribos, Judá e Benjamim, foram para a parte sul e chamou Judá. Então Israel era a parte norte de Israel. E Judá era a parte sul de Israel. O texto diz que Josafá se fortalece contra Israel. Eram nações co-irmãs. Fazendo uma analogia para os dias de hoje, era como as Coreias, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. São todos coreanos, mas só que teve um momento da história que se dividiu em Sul e Norte. Era mais ou menos assim, era todo o povo hebreu. Tudo era das tribos de Israel. Israel porque era o pai, o Jacó, lembra? O pai de José. Eram os 12 filhos que deram as 12 tribos. Agora essas tribos se dividiam, 2 para um lado e 10 para o outro lado. Josafá, ele começa essa empreitada, primeiro prevenindo. Ele faz uma prevenção. Eu vou me fortalecer. Porque pode ser que o reino do norte venha contra-atacar contra nós. E por que ele dizia isso? Porque no momento que Josafá é o rei do sul, no reino do norte o rei é Acabe, o pior rei de Israel, o marido de Jezabel. O que mandava matar profetas, o que era inimigo de Deus. Se era inimigo de Deus, Josafá dizia, é nosso inimigo também. Pode ser que eles venham nos atacar, então vamos nos prevenir, vamos fortificar as cidades. E ele fortalece as cidades. E como que ele faz isso? Primeiro, ele fortalece as pessoas da cidade. Ele fortalece as tropas da cidade. Josafá, ele valoriza as pessoas. Segundo, ele fortalece a estrutura. O texto diz que ele fortalece as tropas em todas as cidades fortificadas, versículo 2, e estabeleceu guarnições sobre toda a terra de Judá. Ele fortalece as estruturas. E finalmente, e talvez, e certamente mais importante, ele fortalece a vida espiritual do povo. Ele chama sacerdotes e fala, saia nas cidades ensinando, fortalecendo o povo espiritualmente. Josafá começa essa empreitada porque havia algumas certezas no coração de Josafá. E certeza no coração, meus irmãos, chama fé. Josafá tinha convicção. E dentre essas certezas, a primeira está no versículo 3 e verso 4. O texto diz assim: o Senhor foi com Josafá. O Senhor foi com Josafá. Josafá tinha certeza que o Senhor estava com ele. Josafá tinha convicção
que o Senhor estava diante dele. Josafá não se esqueceu dos ensinamentos do seu pai. Ele dizia: eu posso empreitar sobre qualquer inimigo. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Você pode fazer essa oração frase? Assim, ó. O Senhor está comigo. Fala mais uma vez. O Senhor está comigo. É isso. Agora acompanhe o verso 3. Por quê? O Senhor foi com Josafá. Por quê? Porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Balaíns. Os Balaíns eram os deuses estranhos, os deuses adorados por todos os outros povos. É daí que vem o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diziam entre as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus, o Deus de vocês, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam, tem nariz e não cheira, tem boca e não fala. Agora o nosso Deus está no céu e tudo faz como Ele quer. Por quê? Que Deus estava com Josafá? Porque Josafá, mesmo sem conhecer, mas o cronista que escreveu esse texto conhecia. Esse cronista é aquele mesmo que diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, esse povo que se chama pelo nome de Deus, Deus está com ele. Se você quiser ler esse texto de uma maneira atualizada, você vai ler assim: quando eu fizer, quando eu viver, quando eu andar nos caminhos do Senhor, Deus sempre estará comigo. Deus sempre estará comigo enquanto eu estiver nos caminhos do Senhor, enquanto eu andar nos caminhos do Senhor. Josafá não tem essa dúvida que às vezes percorre no nosso coração. Ao primeiro sinal de dificuldade, ao primeiro sinal de problema, ao primeiro momento de tribulação, já começa um ponto de interrogação percorrer o nosso coração. Como que se Deus não estivesse conosco. Não, Deus está contigo. Deus está contigo. Se você andar nos caminhos do Senhor, Deus sempre estará contigo. Sabe por quê? Porque isso é uma promessa. E a promessa de Deus nunca, em hipótese alguma, pode ser frustrada. Ele disse: eis que estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. A segunda certeza que Josafá tem é acerca da bênção de Deus. Se Deus está comigo, as bênçãos do Senhor me acompanharão. Eu estou com Deus, Deus fez as promessas, e se Ele fez as promessas se cumprirão, e se eu estiver em Deus, essas promessas se cumprirão na minha vida. E essa convicção vem a partir do versículo 5. O texto diz: o Senhor confirmou o reino nas mãos de Josafá. E todo Judá
deu presentes a Josafá. Josafá teve riqueza e glória em abundância. Tornou-se ousado coração em seguir os caminhos do Senhor. Arrancou os altos e postes ídolos de Judá. E no 3º ano do reinado dele, ele enviou os príncipes para ensinarem na cidade de Judá. E enviou os levitas também. E enviou os sacerdotes também. Para que todo o povo de Deus pudesse conhecer o Deus verdadeiro. O Deus que nos guarda. O Deus que anda com a gente todos os dias das nossas vidas. Josafá começa uma grande revolução religiosa em todos os aspectos da vida do povo. Josafá volta ao primeiro amor. Primeiro, vocês não têm que ficar adorando deuses que não é o Deus Yahvé. Vocês não têm que adorar os deuses dos povos estranhos. Vocês não têm que adorar os deuses de Israel. Porque nesse mesmo momento Acabe e Jezabel adoravam um monte de outros deuses lá no lado norte. Vocês só podem adorar o Deus verdadeiro. O Yahvé, o Senhor dos senhores, o único Deus. E ele começa uma revolução tirando os postes ídolos, tudo aquilo que não representava a glória de Deus, que não representava Deus como centralidade do culto, ele arrancou fora. Ah, meu irmão e minha irmã, você saiu da sua casa hoje, você veio aqui, e você está revendo os seus irmãos, está revendo os pastores, os presbíteros, está comungando, está vivendo em comunhão, na comunhão dos santos. Mas de tudo isso, o que de mais importante que você veio fazer aqui nessa noite, foi contemplar a face de Deus. Foi adorar a Deus no espírito e com verdade. Se Deus não estiver sobre nós, essa reunião não tem sentido, meu irmão. É para Deus, é por Deus e é em Deus. Josafá restabelece o culto, restabelece o fervor na adoração. Os olhos do povo voltam a brilharem da presença do Senhor. Eles voltam a ser verdadeiramente aqueles orelhas furadas, aqueles que servem ao Senhor com alegria, aqueles que servem ao Senhor sem nenhum outro desejo, aqueles que têm uma fé verdadeira, uma fé profunda na alma, aqueles que servem ao Senhor não por alguma coisa que o Senhor possa dar, mas pelo que Ele verdadeiramente é. O Senhor me abençoará. O texto diz que Judá dá presentes a Josafá, que todo mundo observa a grandeza da riqueza e da glória sobre a vida de Josafá, sobre o reinado de Josafá. Porque se Deus está contigo, as bênçãos do Senhor lhe acompanharão. Porque se o Senhor está contigo, se você está no caminho do Senhor, inevitavelmente você vai... O desfecho da sua caminhada é a glória de Deus, meus irmãos. Por vezes, a gente quer encontrar as bênçãos de Deus na caminhada humana. Mas se for por nossa conta, aí a conta é nossa. Mas se for na conta de Deus, aí é Deus que fecha a conta. Nesse mesmo momento, eu disse, reinava Acabe do lado norte e Josafá do lado do sul. O lado norte passou por todo Israel passou por seca, passou por momentos de privação. Mas o lado norte, o lado de Acabe, sempre foi mais fértil. Sempre foi um lado para vencer na vida.
O lado sul sempre foi mais árido. Mas quem prospera? Josafá. É a história de Ló e Abraão. Abraão chega para o Ló e fala assim: olha, Ló, não dá para a gente caminhar mais junto, nossas famílias cresceram demais e vamos dividir aqui. Você vai para um lado e eu vou para o outro. Você pode escolher, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló, que não era bobo nem nada, olha o lado do rio e fala assim: eu vou para o lado do Rio Jordão. E Abraão foi para o lado seco, foi para o deserto. Ló foi para Sodoma e Gomorra, e quase todos vocês conhecem a história dessa cidade. E Abraão prospera no deserto. É a história da vida. Não é onde você está. É quem te levou lá. Não é para onde você quer ir. É quem te mandou ir. Não é o que você quer fazer. É quem vai estar contigo. Josafá não se importava, não se preocupava, porque toda a convicção do coração dele estava em Deus. O caminho dele era o caminho do Senhor. É por isso que ele tinha certeza e convicção que Deus está comigo e eu serei abençoado, eu serei próspero nas minhas batalhas. Porque não é eu que estou indo, é Deus quem está me levando. Porque não é eu que vou chegar, é Deus quem vai me buscar. Eu não estou sozinho, Ele está comigo. E aí no versículo 10, o texto diz que veio, depois que Josafá se vê convicto da presença de Deus na vida dele, depois que ele tem certeza das bênçãos, das gloriosas bênçãos de Deus sobre a vida dele, depois que ele cria essa estratégia, ele reestrutura o reino, aloca as tropas, reeduca Israel religiosamente. O texto diz que veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá. Esse termo, o terror do Senhor, o Senhor é uma palavra hebraica que nenhum de nós vamos saber falar direito. É o Yav. Tem gente que fala Javé, tem gente que fala de maneira muito, muito distorcida do termo, fala até Jeová. Mas não é Javé nem Jeová, a gente trouxe para o nosso português. É Yav. É Y-H-V-H. Não dá para a gente falar, a gente fala Yav. É o Senhor. É o Senhor. O texto aqui diz o terror de Yav. O terror de Yav. E esse termo era usado no Israel do Yav Nissim. Eu não estou enganado. Yav Nissim é: o Senhor é a minha bandeira. Que a gente fala, Jeová Nissim. Né? A gente canta, né, Fabrício? O Senhor, o que é a bandeira? Todas as vezes que uma nação ia para a guerra, eles impunham a bandeira na frente, para todo mundo saber quem era aquela nação. Todas as nações da terra até hoje têm como símbolo a sua bandeira. Todas as nações. Vamos guerrear, vamos contra outro povo, levanta a bandeira e vamos marchando para vencer a batalha. Todas exceto Israel. Israel não levava bandeira. Porque Yav Nissim, o Senhor é a bandeira de Israel.
É o povo que se chama pelo nome de Deus. Quer saber quem nós somos? Nós somos o povo de Deus. Nós pertencemos a uma nação, mas nós somos o povo do céu. E Yahvé sim. E quando eles chegavam na batalha, chegava o terror de Yahvé. O terror do Senhor. E o terror do Senhor não era apenas para vencer os inimigos. Não era apenas para destroçar os povos que oprimiam o povo de Deus. Preste atenção comigo no versículo 11. Alguns dos filisteus. Quem eram os filisteus? Eram os inimigos. Eram aqueles do qual o povo de Deus ia guerrear. Alguns dos filisteus traziam presentes para Josafá e prata como tributo. Também os arábios, quem eram os arábios? Os potenciais inimigos. Lhe trouxeram um gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente. O terror de Yahvé não derrota os inimigos, simplesmente. O terror de Yahvé, ele transforma os inimigos em aliados. Os inimigos trouxeram presentes para Josafá. Os inimigos estenderam as mãos para Josafá. Se você continuar a história, você vai ver que até Acabe quis fazer aliança com Josafá. Porque quando eles se deparam com Yahvé, com o Senhor, eles sabem que não subsistirão. Então olha aqui para mim, meu irmão e minha irmã. Se Deus é contigo, se Ele quis, se Ele quer te abençoar, a tua preocupação não tem que ser com seus inimigos. A tua preocupação tem que ser o quanto você está perto do Senhor. Os inimigos de Josafá podiam ser os filisteus. Os inimigos de Josafá poderiam ser os arábios. A parte do reino do norte, Acabe, Jezabel. Certamente o teu inimigo não são esses. O teu inimigo é a preocupação que está aí na tua cabeça agora, no teu coração. Teu inimigo é aquilo que tem tirado o teu sono, que pode vir em forma de uma dezena de coisas. O que o Yahvé, o terror de Yahvé dizia? A batalha não é tua, a batalha é do Senhor. Você apenas é instrumento nessa batalha. Então, durma em paz. E se há alguma coisa para você se preocupar, se preocupe o quão perto você está, o quão você está no caminho, na direção, na ordenância, nos princípios do Yahvé sim, do Senhor dos senhores, do Senhor que vence todas as batalhas. Hoje Deus te trouxe aqui para você mudar o foco da tua apreensão, mudar o foco da tua preocupação e colocar o teu olhar, o teu coração, a tua expectativa no Senhor dos senhores, no Yahvé.
no Jirê, no Deus providenciador. É por isso que nós estamos aqui, mas não é só por isso que nós estamos aqui. É somente por isso que nós existimos. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém?